E para as 8, a temperatura 24,2. Cláudio Klein, secretário médico, secretário da Saúde de Lajado. Tudo bem, Cláudio? Bom dia, Paulo. Bom dia, Nicolas, Bom Renato, dia. ouvintes. Tudo bom. Paulo, sabe que a gente tem tentado sempre antecipar, agora que é na pandemia, as ações e até para nós podermos aqui no município tomar atitudes, né? E eu venho nos últimos meses sempre entendendo que a circulação do vírus está em progressiva queda, o que tem se confirmado. E a gente, vamos lá, usando tanto o termo da ciência, né, dos especialistas, que é o que tanto se falou nesses últimos 2 anos, com muitos erros, né? Está aqui nem previsão de tempo. Agora, o que está acontecendo na Europa mostra uma grande dúvida novamente com relação às explicações assim mais técnicas. Então, tem crescimento de casos praticamente em toda a Europa. Nós já havíamos falado aqui que no leste europeu, se vocês lembram, há mais ou menos 4 semanas nós falamos da Geórgia, da Estônia, Letônia, que vinham crescendo. E agora, nitidamente, entrou para dentro da Europa. Então, nós temos, assim, pipocando países que não são nem contíguos, né? Como Irlanda, a Holanda, a Áustria. A Áustria tem se mostrado com grande crescimento de casos e a própria Alemanha. E aí também procuram tomar atitudes aí com relação a tentar segurar essa circulação. E aí eu fui buscar, assim, uma comparação. O que teria desses países, assim, que a gente podia visualizar com relação a número de doses aplicadas. Realmente, quando se vê a questão de doses aplicadas, a Áustria, desses 4 que eu citei, é o que menos tem. Mas mesmo assim, ela está praticamente com 70%, 69% de doses 1 e 63% de 2 doses já aplicadas. O que quando a gente fala na tal da imunidade de rebanho, porque por trás disso tem muita gente que teve a doença, né? De forma natural, então esses números certamente acabam sendo mais altos, né? Então, se a gente pensar em torno de 70%, a gente entende que deveria segurar a circulação do vírus, mas não segura. E quando a gente olha, então, isso com relação a número de casos novos, número de novos casos de Covid, com relação à vacinação, nesses 4 países não tem ordem. Então não tem lógica, não é para dizer assim, olha, quem mais vacinado está, menos casos tem. Não. A Irlanda, por exemplo, que está praticamente com 80% da população vacinada com 2 doses, é o segundo na ordem. Quer dizer, o primeiro é a Áustria em número de casos e o segundo é a Irlanda. Né? Terceiro, Holanda e depois Alemanha em número de casos. Mas quando a gente olha o gráfico de mortes, ele acompanha curiosamente, acho que logicamente, mas nos propicia imaginar que sim, a vacina protege contra os casos graves. Então, claro, é uma amostra pequena, porque são 4 países, né? A ordem pode eventualmente não condizer à realidade de todo o continente, mas a mortalidade é inversamente proporcional ao número de doses aplicadas. Os países que hoje mais mortes têm é a Áustria, né? E é o país desses 4 que menos taxa de vacinação tem. Mas, como eu disse, a vacinação está ali variando de 67% a 80%, então não chega a ser uma variável tão grande assim. Bom, essa preocupação e olhar para a Europa sempre foi uma forma da gente antecipar o que viria a acontecer aqui, porque rigorosamente o que aconteceu lá nas ondas que se seguiram vieram para cá, e aí o período mais grave com relação à variante Delta, que acabou se alastrando especialmente primeiro por lá e depois aqui não chegou com tanta força, pois tínhamos aqui a nossa variante de Manaus, que foi a grande causadora do surto grave de fevereiro e março desse ano. Mas o que a gente pode observar, doutor Cláudio, é que a vacina, ela protege realmente contra a questão de mortes, tanto é que a gente vê municípios e hospitais desativando alas Covid. Lajeado chegou essa semana a não ter nenhum paciente internado no hospital Bruno Born, mas preocupa bastante em relação ao que vai acontecer daqui para frente, tendo em vista esse aumento de casos, especialmente na Europa. Exatamente. Nicolas, a Europa enfrentou uma grande onda que foi atribuída ao pós-verão deles lá, de agosto e setembro. E aí nós tivemos um aumento de casos, né, que começou ali por Manaus, exatamente a partir daquela variante que hoje eles chamam de Gama, a P1, que se chama de Gama.
que depois, né, isso foi em janeiro, e depois, fevereiro e março, nós tivemos praticamente o país inteiro com a extensão de casos. Então, entendendo que talvez sim, como tu disseste, e essa é a minha preocupação, que talvez nós também enfrentemos algum aumento de casos, felizmente com menor taxa de hospitalização e morte. O que alguns... eu trocava ideias com um colega do centro do país, que trabalha muito com a pesquisa sobre isso, e ele acha que a única explicação que, se nós não tivermos nenhum surto aqui, vai ser exatamente a história dessa variante Gama do Brasil, que foi uma variante que talvez, em termos de agressividade, ela foi maior do que a Delta. Aliás, só para citar, dos levantamentos feitos na Alemanha, na Europa toda, hoje 98% são atribuídos à variante Delta como casos novos. Então, talvez o Brasil teve uma variante tão intensa, com um surto tão alto, que criou uma imunidade natural, que é melhor que a imunidade vacinal, tamanha que talvez nos dê proteção. Mas são interrogações aí que a gente vai ter que lidar nos próximos semanas. Uma informação que vem da Organização Mundial da Saúde dá conta de que o primeiro caso de Covid lá na China teria sido de uma vendedora do mercado de animais e teria sido repassado por um morcego. Agora, inclusive com publicação em revista científica, essa informação. Paulo, até tem que buscar essa informação. Essa dúvida, talvez, com toda a certeza assim, de comprovação científica, vai ser difícil. O que eu sei também, que não faz muito tempo que eu li, os grupos de pesquisas da ONU teria juntado pelo menos 80 animais daquele mercado, isso já no ano passado ainda, e pesquisado entre eles a possibilidade do vírus, e não encontraram nenhum vírus do coronavírus entre aqueles animais que estavam lá no mercado. E eu continuo achando muita coincidência que o Centro de Pesquisa de Wuhan, que trabalhava com coronavírus, literalmente fica a 2 quadras do mercado. Então, na foto é impressionante. Ele é mais ou menos nós aqui e ali é hidráulico, nem isso. A distância entre esse centro de pesquisa é muito alto, Dr. Cláudio, qual que é a taxa de mortalidade do coronavírus a nível mundo? Se a gente pega, assim, a varrer com cálculos estimativos de circulação entre pessoas que não testaram, é 0,3% a 0,4%. Esse dado é importante porque eu quero fazer um paralelo em relação ao número de casos. 0,3. O Brasil teve mais de 22 milhões de casos confirmados a uma taxa de letalidade a 2,8%. Ou seja, a gente fazer essa relação quer dizer que esse número ele é muito mais baixo do que a relação de mortes. Ou seja, pegando uma previsão otimista, esses 22 milhões de casos dá para multiplicar. Muito se faz isso. E aí a gente vai ter o número exato de casos que nós tivemos aqui no Brasil, e aí a gente vai ter uma ideia de quanto a gente está protegido a partir da cura natural da doença. Com a imunidade natural, exatamente. Esse é o cálculo inverso que muitos países fazem, ou que a Organização Mundial da Saúde avalia, que é pela mortalidade. Então, países que tiveram mais óbitos, né, significa que tiveram mais casos, né, de imunidade natural. E isso é bem isso. Se tu pegar quantos mil... 6 São milhões? 613 mil mortes e 22 milhões de casos. 1.000 mortes, se a gente pensar, né, no raciocínio inverso, né, então a gente tem que multiplicar por 5, talvez, esses 22 milhões aí de casos. Né? Tá bem, Cláudio. Um grande abraço. Boa semana a todos. Obrigado, Cláudio Klein, secretário da Saúde de Lajeado, médico pneumologista. Apenas para citar, se a gente multiplica esse dado por 5, chega a 110 milhões de pessoas numa população de 210, ou seja, praticamente metade da população já teria contraído o coronavírus. Agora, 7:06, vem aí o quadro